Boa noite, amados. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Nos últimos estudos, nós estávamos vendo Gênesis, a Arca e o Dilúvio. Amém? Eu gostaria de pedir perdão aos irmãos por não ter feito o estudo de semana passada. Nós acabamos tendo um pouco de compromissos aqui em casa e tive um pouco de dor de cabeça forte e não consegui gravar o vídeo. Mas hoje nós estamos gravando para repor de semana passada e amanhã teremos mais um. Amém? Hoje nós vamos começar o capítulo 9 de Gênesis, mas apenas a parte 1. Apenas a parte 1. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre a aliança. Para quem não assistiu os vídeos anteriores, nós estamos falando capítulo a capítulo do livro de Gênesis e assim prosseguiremos todos os livros da Bíblia. Amém? Se você perdeu algum dos vídeos, vai lá no canal no YouTube, Vivendo com o Olhar de Cristo, que você consegue assistir os demais vídeos que a gente já postou. Amém? Hoje nós vamos estar fazendo a primeira parte do capítulo 9 de Gênesis. Por quê? Porque até o versículo 17 o Senhor está falando de uma aliança. Do versículo 18 em diante, nós já estamos falando de uma genealogia. Então, do 18 em diante, com o 10, é praticamente como se fosse um capítulo só. Então, a segunda parte, que é do 18 em diante, com o 10, já vai ser um outro estudo. Amém? Então, vamos lá? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 9, versículo 1. Amém? E no capítulo 9 de Gênesis, versículo 1, diz assim: E Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse: Sede frutíferos, e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós e pavor de vós estará sobre todo animal da terra, e sobre toda ave do céu, e sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. Em vossas mãos eles foram entregues. E toda coisa viva que se move será por alimento para vós, assim como a erva verde. Eu vos dei todas as coisas. Versículo 4. Mas a carne com sua vida, que é o sangue dela, não comereis, e certamente vosso sangue das vossas vidas eu requererei, da mão de todo animal requererei, e da mão do homem, e da mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele fez o homem. Versículo 7. E vós sede fecundos e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E Deus falou a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa semente depois de vós, e com toda criatura vivente que estáis convosco, das aves do gado e de todo animal da terra, convosco, de todos os que saem da arca e de todo animal da terra. Versículo 11. E eu estabelecerei o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Este é o sinal do pacto que fiz entre mim e vós, e toda criatura vivente que está convosco, para as gerações perpétuas. Eu ponho o meu arco na nuvem, e isso será por sinal entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto na nuvem, e eu lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós, e toda criatura vivente de toda a carne, e as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. E o arco estará na nuvem, e eu olharei para ele, para que eu me lembre do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente de toda a carne que está sobre a terra. E Deus disse a Noé:
Este é o sinal do pacto que eu estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Amém? Versículo 17. Vamos orar, falar com o Senhor, para que Ele nos ilumine segundo a sua palavra que acabou de ser lida aqui agora. Amém? Pai Celestial, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom o tempo todo. Infinita é a tua misericórdia para conosco. Agora, Pai, fala conosco, nos ensine, Pai, como um pai ensina seus filhos, a tua verdade, o teu projeto de vida para nós, o teu infinito amor e a tua infinita misericórdia para conosco. Revela diante dos nossos olhos, ó Pai, os teus mistérios e a essência de quem tu és. E que nós venhamos, ó Pai, crescer e ser transformados pela tua palavra. Ó Pai, a palavra do Senhor diz que onde ela entra, ela nunca volta vazia. Então, Pai, germine a semente da tua palavra no nosso coração, Pai, para que ela crie raízes, ó Pai, e não venhamos pecar contra ti. Faz, ó Pai, conosco segundo a tua vontade, e que o nome do teu Filho Jesus venha ser glorificado por nós e através de nós, ó Pai. É o que nós te pedimos. Eu peço pela vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor abra o coração, abra o entendimento para ouvir a tua palavra e a recebê-la com alegria, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? É muito interessante essa primeira parte do capítulo 9 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 17, que o Senhor deixa algumas coisas pós-dilúvio estabelecidas para o homem como regras de vida que fazem ele meio que, como que eu posso dizer, ter consciência do caráter do Senhor e de qual é a vontade do Senhor. Vamos ver o que são essas coisas que o Senhor deixou ali para Noé e sua família e também para nós nos dias de hoje em dia, coisas que apontam para a vontade dele para que nós venhamos aplicar na nossa vida. Amém? Com o fim do dilúvio, o Senhor estabeleceu algumas regras ao homem para que este pudesse viver sobre a terra com mais consciência quanto à vontade de Deus. Primeira coisa, gente, que Deus colocou como regra, não foi nem assim que seja uma regra, mas foi uma permissão da parte dele. E essa primeira regra é: o homem passou a se alimentar da carne dos animais. Como as águas haviam acabado de secar da terra, ainda não haviam se feito plantações e cultivos, ou seja, não deu tempo para Noé plantar, ele tinha acabado de descer da arca. Então ele não tinha plantado, ainda não tinha criado raízes as lavouras. E eles não tinham mais com que se alimentar. Então o Senhor permitiu que os homens da geração de Sete, porque eram os que eram obedientes à palavra do Senhor e eles não alimentavam de carne antes disso, eles passaram a se alimentar por permissão do Senhor. Vamos, para você ter uma confirmação disso, Gênesis capítulo 4, versículo 2. Sete foi aquele que substituiu Abel. Quando você lê lá no capítulo 4 que Abel tinha sido morto por Caim, Eva teve outro filho que ela chamou ele de Sete. Ela falou: esse o Senhor me deu para ficar no lugar de Abel, a quem Caim matou. E Abel não comia carne. Abel, aquelas ovelhas que ele criava, eram ofertas de sacrifício ao Senhor. Vê? Vamos lá em Gênesis 4, capítulo 2. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um pastor de ovelhas, mas Caim era um lavrador. Amém? Então aqui a gente já percebeu isso. Ele cuidava de ovelhas para o Senhor, não para a própria alimentação. Mas quando chega em Noé, após dilúvio, porque tudo tinha sido destruído pelo
Isso de Deus não tinha como eles se alimentarem. Então o Senhor permitiu. Você quer ver? Vamos voltar lá para Gênesis capítulo 9, versículo 2. E disse assim: e o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo animal da terra, e sobre toda ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. Em vossas mãos eles foram entregues. Versículo 3. Toda coisa viva que se move será por alimento para vós. Assim como a erva verde, eu vos dei todas as coisas. Ou seja, aqui o Senhor permitiu que o homem passasse a se alimentar de carne, aqueles que obedeciam a Deus, porque provavelmente na geração de Caim já não se fazia isso, porque todos estavam em total desagrado à vontade do Criador. Por isso não sobrou ninguém da geração de Caim pós-dilúvio. Todos morreram no dilúvio. Só ficou Noé e sua família da geração de Sete. E é dessa geração que vem Jesus Cristo. Amém? Mas teve uma segunda regra, que é uma particularidade sobre essa parte de alimentar da carne dos animais. Ou seja, a segunda regra é comer da carne com seu sangue, isto é, a sua vida. Isso foi proibido. O que diz o Senhor? Vamos lá, no versículo 4. Mas a carne com sua vida, que é o seu sangue, dela não comereis. E certamente o vosso sangue, o sangue das vossas vidas eu requererei. Da mão de todo animal requererei, e da mão do homem, e da mão de todo irmão do homem requererei da vida do homem. O que ele está querendo dizer? Presta atenção. O Senhor deixou claro ao homem quanto à consciência deste pecado. Comer da carne de um animal ainda vivo com seu sangue é um pecado contra o Senhor, assim como o homem que derrama o sangue de outro homem. Sendo o sangue de Cristo a fonte que nos dá a vida, todo aquele que come um animal vivo ou assassina seu irmão não o faz de necessidade, como a fome, por exemplo, mas o faz por crueldade e pela maldade do seu coração. Logo ele está pecando contra Deus e contra o sangue de Cristo. O que ele está querendo dizer aqui? O Senhor está falando de assassinato. Porque o primeiro pecado que entrou no mundo, após a rebelião de Adão, a primeira consequência daquele pecado foi o quê? Foi um assassinato. Caim matou Abel. E o que o Senhor está falando aqui? Para ele não voltar a repetir esse acontecimento, o que ele estava falando? Aquele que matar um animal com o sangue dele, não para alimentar, mas por prazer, está em pecado contra mim, porque ele está assassinando, assim como ele matar seu próprio irmão, porque ele sabia, os animais não iam fazer isso por prazer. Animal nenhum mata um ser humano ou outro animal por prazer. É consequência do pecado no homem, na vida deles. Eles têm que se matarem uns aos outros para se alimentarem, mas nunca por prazer, diferente do ser humano. Quantas pessoas nós temos visto sendo mortas pelo seu próprio irmão, pelo seu próprio semelhante, por motivo fútil? Hoje as pessoas matam a outra por R$5, talvez menos. Então foi uma regra que o Senhor colocou. Todo aquele que mata o seu irmão, ele tira a vida do seu irmão, porque no sangue está a vida, ele peca contra o sangue de Cristo. Vamos abrir em Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 7. E diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Em outras palavras, o perdão dos nossos pecados é feito pelo sangue de Cristo, que foi expiado na cruz. Então, quando a gente mata alguém ou um animal, a gente simplesmente é cruel, a gente tem consciência que estamos sendo simplesmente maus. E não adianta disfarçar, temos total consciência que estamos indo contra a vontade do Criador, porque em Gênesis 9 está falando, ele requerirá, presta atenção. Versículo 6,
E quem assim derramar o sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele fez o homem. E no versículo 5 diz assim: e da mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. Diz mais ou menos assim: aquele que mata o seu irmão, minha vingança, diz o Senhor. Por quê? Porque só eu posso tirar a vida do homem. Eu não permito que o homem assassine ao seu semelhante, a quem eu fiz. Ele está afrontando o seu irmão e está afrontando também o meu filho, está afrontando a Cristo. Então, as duas primeiras coisas que a gente vê já de cara no capítulo 9, regras do Senhor que colocam consciência em nós da vontade dele. E já vemos que o Senhor permite o que é para o nosso bem, mas o Senhor reprova totalmente os nossos atos de iniquidade. Então, em Gênesis 9, a gente já aprende uma coisa: não adianta a gente pensar, não tornemos profano o que é santo, e nem queremos colocar como santo aquilo que é profano. O Senhor nos ama, mas Ele não aprova as nossas iniquidades. Então, nós temos que estar de acordo com a vontade dEle. Amém? Agora vamos para o terceiro ponto, que para mim, de todo o capítulo 9, porque o capítulo 9 também vai falar de genealogia, mas de todo o capítulo 9, para mim, isso que nós vamos falar agora é como se fosse a cereja do bolo. É a parte mais maravilhosa que tem desse texto, que é isso aqui, gente, ó. Vem cá para vocês verem. Versículo 9. Diz assim: e eu, Senhor, diz: eis que estabeleço o meu pacto convosco e com vossa semente depois de vós. Aí você lê até o 17, você vai ver que ele está falando do arco da aliança. Então, o que o Senhor está fazendo? Uma aliança. Então, qual que é o terceiro ponto? A terceira regra que o Senhor colocou? A aliança de Deus. É um compromisso de Deus. O que é uma aliança? Vamos pensar um pouco sobre o que é uma aliança. O Senhor estabeleceu uma aliança com o homem, como garantia de que a terra nunca mais seria destruída por águas do dilúvio. Mas o que é uma aliança? A aliança é um tratado na qual o Senhor lida com o homem de igual para igual. Pensa para você ver o que é uma aliança. Quando a gente faz um compromisso, a gente sela por igual. Todos têm deveres e todos têm direitos a cumprir. Então pensa, em um tratado, os envolvidos têm direitos e deveres, nas quais devem cumprir. Caso contrário, uma das partes venha falhar, essa pessoa fica defamada por sua falta de caráter. Por quê? Porque o homem que cumpre uma coisa e ele não cumpre aquilo que ele promete, a palavra dele se torna nula, ela não tem prestígio, porque uma aliança é um compromisso sério. Então, pensa para você ver, por exemplo, num casamento. Todo homem que casa com uma mulher e ele tem a consciência que ele está entrando num casamento sério, se ele divorcia ou ela divorcia, dificilmente, se ele casar de novo com a família daquela outra cônjuge ou outro cônjuge, vai ver aquela pessoa como uma pessoa séria. Por que a gente fala isso? Por causa do voto que foi feito. Foi feito um compromisso. Quando os dois separam, significa que não há verdade nas palavras deles em arcar com o compromisso. A gente precisa assumir os nossos direitos e os nossos deveres. E o que o Senhor estava fazendo aqui era uma aliança. Ele estava falando de direitos e deveres. Sendo o Criador, o Deus Todo-Poderoso, não havia nenhuma razão para ele agir de tal forma. Certo? Porque Deus é Criador. Quem fica devendo com o Senhor desde o pecado original de Adão somos nós. Não, Senhor. Ele não nos deve absolutamente nada. Em nada. Se você crê no Senhor e tem compreensão de quem é o Senhor, você tem essa consciência que o Senhor, ele não nos deve. Mas então por que o Senhor faz isso? O Senhor se propõe a fazer uma aliança com o homem. Ele se propõe a
deixar de nível de Deus Todo-Poderoso, que não tem responsabilidade de arcar com compromisso nenhum com o homem, a se nivelar em um tratado com o homem de igual para igual, em uma conversa séria. Por que o Senhor faz isso? A resposta é muito simples. Sabendo o Senhor da nossa degeneração total pelo pecado, em uma aliança Ele pode criar conosco um relacionamento de amor, estimulando a nossa fé nele, na qual Ele mesmo gera em nós, fazendo que nós nos aproximemos mais e mais dele. Em outras palavras, quando Adão e Eva pecou, Ele trouxe não só para eles, mas para todos nós, toda a raça humana, uma coisa que se chama depravação total. O que é depravação total? Você perde completamente a capacidade de ter a fé em Deus, de buscar o Senhor por sua própria vontade, de admitir quem é o Senhor, aceitar o governo dele na sua vida. Isso tudo se torna impossível. E mesmo que nós tenhamos, nós perdemos o controle, tanto do bem quanto do mal da nossa vida. Então, o que acontece? A gente fica desfocado perante o Senhor. Mesmo que a gente tente buscar o Senhor da forma certa, as nossas intenções nos levam ao erro, porque o pecado original veio e trouxe essa deformidade na nossa vida. Então, o que o Senhor fez numa aliança, descendo para lidar de igual para igual? Ele veio na aliança para corrigir isso. Uma vez que nós não conseguimos ir até Ele, Ele vem até nós. É como se ele falasse assim: eu estou te vendo atolando na lama e você não consegue sair. Então eu vou te puxar da lama, do atoleiro, e vou te trazer para cima, para perto de mim. É isso que o Senhor fez numa aliança. Porque na aliança Ele cria em nós, Ele nos estimula, Ele gera um relacionamento que nós não conseguimos fazer por conta própria. Entendeu? Em uma aliança existem direitos e deveres para ambos os lados. Agora vamos ver esses direitos, gente. Primeiramente, nós vamos ver os direitos do homem. Os direitos do homem são salvação, liberdade da escravidão do pecado. Ou seja, são dois direitos que nós, seres humanos com Deus, nós temos nessa aliança que o Senhor propôs. A nossa salvação e a nossa liberdade, porque somos escravos do pecado. Com Cristo nós deixamos de ser escravos do pecado. Então nós temos esses dois direitos no relacionamento. O Senhor, não é que nós merecemos, o Senhor propôs para nós esses direitos. E nós só vamos conseguir usufruir desses direitos se cumprirmos os deveres de acordo com o Senhor. Lembra que num casamento, para você ter direito, você tem que cumprir seus deveres. Num tratado com uma empresa, quando você trabalha, para você receber seu salário, você tem que arcar com os deveres que tem dentro do seu trabalho. E com Deus, Ele é a mesma coisa. Para você ter direito à salvação e à liberdade da escravidão do pecado, você precisa arcar com os deveres que levam a Deus. Amém? Agora vamos ver que versículos que nos dão autenticidade, que na aliança com Deus, o Senhor nos dá o direito à salvação e à liberdade da escravidão do pecado. João capítulo 3, versículo 16. João 3,16 é um versículo clássico, tá, gente? Mas eu quis abrir assim mesmo para poder ler meditando junto com você, para você entender o que nos dá direito à salvação. Porque Deus amou tanto ao mundo que Ele deu o seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outras palavras, quando cremos no Filho que foi dado por Deus nesta aliança, nós temos direito ao quê? Vida eterna. O que é vida eterna?
é salvação, é comunhão plena com Ele. Então, é um dos direitos que nós temos através de Cristo. Agora, Romanos capítulo 8, 22, 23. Romanos 8, 22, 23 diz assim, em relação à liberdade da escravidão do pecado. Porque nós sabemos que toda criação geme e unissono sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Em outras palavras, nós desejamos muito a liberdade da escravidão do pecado. Hoje, em Cristo, nós já temos nossos pecados perdoados, mas nós continuamos tendo uma luta contínua, embora estando na carne, não vivemos pela carne, vivemos pelo Espírito, mas continuamos militando contra a nossa carne, contra as nossas vontades, os nossos desejos, mas vai chegar um dia que isso vai ser tirado, que é essa escravidão do pecado, esse desejo que nos leva ao pecado, ele vai ser retirado de nós. É isso que Paulo está falando em Romanos 8, 22, 23. Então, isso é uma identificação que nós, se perseverarmos até o fim, o Senhor nos dará esse direito de Romanos 8, 22, 23, que é a liberdade da escravidão do pecado. Amém? Então, a própria Escritura já confirma para a gente nessa aliança que o Senhor mostrou para Noé. Lá atrás, ele nos dá direito à salvação e liberdade da escravidão do pecado. Amém? Então, nós já sabemos os direitos do homem. Agora, nós vamos procurar os direitos de Deus. Quais são os direitos de Deus que você possa imaginar que Ele tem numa aliança? Os direitos do Senhor são comunhão e relacionamento. A única coisa que o Senhor tem interesse conosco é comunhão e relacionamento. Por causa do incrível amor e da misericórdia dele, Ele faz questão de ser um só conosco, de ter comunhão conosco. Então, por isso que Ele fez isso. Mesmo Ele não tendo a obrigação de fazer aliança, Ele fez a aliança para poder ter comunhão e relacionamento conosco. E para ter comunhão e relacionamento conosco, Ele tem que nos dar direito à salvação e à liberdade do pecado. Porque quando isso se cumprir de fato, nós teremos pleno comunhão e relacionamento com Deus. Amém? Para você, texto da Escritura que dá validade ao direito do Senhor conosco nesse relacionamento, nessa aliança, que é a comunhão e relacionamento, isso também tem autenticidade nas Escrituras. Mateus capítulo 23, versículo 37. Vamos lá? Essa é a autenticidade de que na aliança a comunhão e o relacionamento é o que Deus quer conosco. Mateus capítulo 23, versículo 37. Disse Jesus assim: Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como uma galinha ajunta os teus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Em outras palavras, o que é uma galinha juntar os pintinhos? Cuidado, amor, zelo, comunhão. Então, Mateus 23, 37 é a resposta do que Deus ganha de direito na aliança. E que é tão bom para a gente quanto tão bom para Ele. Se você for olhar, Deus faz questão de ter comunhão conosco. Mas a aliança é muito mais negócio para a gente do que para Ele.
mas por causa do infinito amor dele, ele fez essa aliança. Glorifiquemos ao Senhor. Toda vez que você ouvir falar de aliança de Deus, glorifique ao Senhor, porque toda aliança do Senhor é bom para você, é bom para mim. Agora vamos falar dos deveres. Quais são os deveres que o homem tem que ter para com Deus, para ter direito à salvação, à liberdade da escravidão do pecado? Os deveres do homem para com Deus são obediência, fidelidade e santificação. Precisa ter as três coisas. Porque se você não cumprir essas três coisas, você não consegue ter o direito. Você primeiro precisa encarar o dever para depois poder ter o direito. É como um trabalho. Primeiro você trabalha os 30 dias, depois você recebe o pagamento daqueles 30 dias. As partes da Escritura que dão autenticidade para que os nossos deveres como homem, para ter acesso a esses direitos são, para falar da obediência como autenticidade que dá direito, Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Diz assim, Deuteronômio 5, 29. Ó, se houvesse neles um coração de modo que me temessem e guardassem sempre os meus mandamentos, de modo que tudo lhes fosse bem e com seus filhos para sempre. Ó, se houvesse neles um coração de modo que me temessem e guardassem sempre os meus mandamentos, obediência, de modo que se cumprissem, tudo lhes seria bem e com seus filhos para sempre. Em outras palavras, é preciso obedecer ao Senhor, temer ao Senhor. E quando você é obediente, você consegue cumprir a vontade dele. Você obedece à vontade dele e você ganha o direito. Agora, obedecer, porque leva à fidelidade. Porque quando você é obediente, você é fiel. Fidelidade. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12 e 13. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 12 e 13. Se sofrermos, também reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Se não crermos, ainda sim ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Quem está sendo fiel aqui não pode negar-se a si mesmo? O Senhor. Mas se nós formos fiéis, que é o versículo 11, se formos fiéis, se sofrermos, ou seja, se formos fiéis, também reinaremos com ele. E Apocalipse 2,10 também diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a obediência te leva à fidelidade, que te dá um direito de salvação e de liberdade. Amém? E obediência e fidelidade, que quando você é fiel ao Senhor, você é fiel porque você ama. E você obedece porque você tem prazer em obedecer, porque você ama. Você se santifica. Então, a obediência e fidelidade te leva à santificação. O texto que dá autenticidade para a santificação como um dos deveres que nos levam a ter direito é Hebreus capítulo 12, versículo 14. Vamos lá, um pouquinho mais para frente. Diz assim, Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor.
sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Em outras palavras, você precisa ser obediente, fiel e viver uma vida em santidade para você ter direito à salvação e à liberdade. Agora, preste atenção no paradigma. Você precisa, para o Senhor ter comunhão com você, você precisa ser salvo. Para o Senhor ter comunhão com você, você tem que ser livre da escravidão do pecado, porque Ele é santo. Se você for livre, logo você consegue ser santo. Você consegue ser santificado pelo Espírito dele. Você consegue ser fiel e obediente. Você já parou para prestar atenção que essas três coisas é impossível para nós de fazermos por conta própria? No lado bom da nossa alma, da nossa vontade, por mais que nós estamos dispostos a servir ao Senhor, para mim e para você é impossível. Coloca bem isso na sua cabeça. Não adianta você pensar que você é capaz e eu sou capaz. Não somos capazes de ser obedientes ao Senhor, ser fiéis ao Senhor e vivermos uma vida em santidade. Por quê? Por causa da depravação total que veio lá de Adão e Eva. Em algum ponto do meio do caminho nós vamos falhar, ou na obediência, ou na fidelidade, ou na santificação, ou em todos os três. Então, por nós é impossível. Por isso que eu escrevi aqui em cima que na aliança o Senhor nos leva a aproximar dele, porque ele é que precisa fazer para nos puxar e não nós, porque nós não damos conta. Agora vamos ver os deveres de Deus na aliança para ter acesso a essa comunhão conosco. Olha que coisa mais linda são os deveres de Deus. Presta atenção. Os deveres de Deus, sabe o que são? Promessas e fatos. O que são promessas? São coisas que o Senhor promete que vai nos levar à salvação. E os fatos são as promessas que ele fez que já se cumpriram ou vão se cumprindo. Que é a autenticidade para promessas e fatos de Deus, que promessas ele sempre cumpre e ele tem cumprido. Vamos em Números 23:19. Números 23:19 é a autenticidade da Escritura de que Deus cumpre tudo que ele promete e tudo que ele já fez em relação às suas promessas. Números, capítulo 23. Versículo 19. É isso mesmo? 23:19. Tá aqui, 23:19. É isso mesmo. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de Adão para que se arrependa. Diria ele algo e não faria? Ou falaria e não cumpriria? Em outras palavras, Deus não mente e Deus não se arrepende. Tudo que ele faz é certeiro e tudo que ele promete ele vai cumprir. Agora, que é uma resposta de um fato cumprido que nos leva a conseguir cumprir os nossos deveres. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo diz assim, capítulo 3, versículo 17: E sem controvérsia, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado na carne, justificado no Espírito, vistos pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Lê de novo esse versículo com calma e pensa de quem que está falando. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado na carne. Quem se manifestou na carne?
foi justificado pelo Espírito, lá no batismo, visto pelos anjos, foi pregado, tem sido pregado no mundo inteiro a nós, tem sido crido por todos nós e foi recebido na glória quando ele subiu. De quem que está falando? Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é a maior promessa cumprida de Deus. Ele já não é uma promessa, ele é um fato de Deus para nós. Cristo Jesus é aquele que nos conduz a cumprir os nossos deveres. Presta atenção, para Deus ter comunhão conosco, sabe qual que é o dever dele? As promessas e os fatos. Sabe para que servem as promessas e os fatos de Deus? Servem para nos auxiliar a cumprir os nossos deveres. Mais ou menos assim, Deus queria ter comunhão conosco e relacionamento, mas ele sabia, eu vou fazer uma aliança de igual para igual com o homem vai conseguir cumprir no meu dever. O meu dever é ajudá-lo a cumprir o seu dever comigo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O dever de Deus é ajudar a gente a cumprir o nosso dever para Ele. Em outras palavras, é assim, Ele não consegue se santificar sozinho. O meu dever é ajudá-lo a se santificar para mim. Como que Ele faz isso? Pelo Espírito Santo. Como que Ele me salvou? Ele não consegue se salvar sozinho. Eu vou morrer na cruz para poder salvar Ele e ajudá-lo a dar a Ele a salvação. Está entendendo qual que é a lógica da aliança? Na aliança do Senhor, Ele coloca Ele mesmo como um penhor que nos ajuda a cumprir a aliança com Ele. Deus na aliança nada mais faz do que nos ajudar a cumprir a nossa aliança, porque Ele não pode ir contra si mesmo. Então, Ele vai cumprir as alianças que Ele fez, mas Ele precisa nos ajudar a cumprir as nossas alianças com Ele, porque nós não conseguimos cumprir. Olha que mistério maravilhoso. Por isso é que Ele foi recebido na glória, porque Ele efetivou o mistério da fé, que é nos ajudar a cumprir as alianças. Glória a Deus para o Senhor Jesus Cristo, porque através dele nós somos salvos e nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a ser fiel, ser obediente e nos santificar para nossa comunhão plena com Ele. Amém? É notório observar como os deveres de Deus agem, pois os deveres de Deus levam o Senhor a nos ajudar a cumprir os nossos deveres para com Ele. O resultado dos deveres de Deus agindo nos nossos deveres são os direitos de Deus e os direitos do homem sendo colocados em prática. Em outras palavras, quando o Senhor coloca os direitos, os deveres dele, ajudando a nós a cumprir os nossos deveres, e nós aceitamos Ele, porque depende de nós aceitarmos Ele também a cumprir os deveres dele em nós para nós cumprir o nosso. O resultado disso é tanto Ele vai conseguir concluir o direito dele, quanto nós o nosso direito. Nós vamos ter o nosso direito de salvação e libertação do pecado, e Ele vai ter o direito dele conosco de comunhão. Toda vez que você ouvir falar de aliança de Deus, glorifica muito ao Senhor, meu querido, porque a aliança do Senhor é o maior mistério para a nossa salvação e a nossa libertação em Cristo. Amém? A aliança do Senhor é fundamental para nós, pois Ele nos leva à comunhão e o amor que Ele anseia em nos dar. Para poder fechar, nós já estamos finalizando o estudo. Nós vamos fechar o estudo hoje com Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. E nós fechamos, porque a introdução é sobre aliança. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim, para a gente fechar: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos. Sabe o que é aliança? A aliança é graça. Nós estando mortos pelo grande amor dele. Por isso que nós falamos, Deus é amor. Você não tem ideia do que é o amor de Deus. Sabe o que é o amor de Deus? O amor de Deus é nos dar uma aliança de graça para nós sermos salvos, por causa do amor e da misericórdia dele. Amém? Então, esse é o estudo de hoje. Falar da aliança de Deus e qual que é a importância da aliança de Deus. Então, se apega às promessas contidas nas alianças, porque elas vão se cumprir. Porque praticamente todas as promessas dele já estão cumpridas. Você já nem deve ter reparado, mas mais de 90% das promessas que ele fez já estão todas cumpridas para nós, em Cristo Jesus. Nós só temos que tomar posse e permitir que os deveres dele hajam dos nossos e tomar a nossa parte nos deveres e executarmos os deveres para ele, para que essa aliança seja bem sucedida. Amém? Glória a Deus por isso. Esse foi o estudo de hoje. Foi falar sobre os 3 tópicos de Deus após o dilúvio, sendo o terceiro principal a aliança, porque a aliança de Deus para nós é tudo. Amém? E amanhã nós vamos estar com um estudo extra, dentro deste mesmo estudo sobre Gênesis, porque em Gênesis ele fala sobre o arco, certo? Lá em Gênesis 9. Amanhã o nosso estudo é o arco da aliança, o significado de cada cor no arco da aliança, qual que é a simbologia bíblica para cada cor e o que isso afeta, o que isso tem a ver na aliança de Deus conosco e o que representa aquele arco. Amém? Então nós demos o pontapé inicial, que é falar das alianças, das promessas, dos fatos, direitos e deveres. Amanhã vamos ter o estudo extra falando sobre detalhes dessa aliança, a simbologia contida no arco da aliança. Amém? Vamos orar para finalizar? Pai Celeste, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Maravilhosas são as tuas alianças para nós, Pai. Por meio de Cristo, o maior fato cumprido que o Senhor desceu nesse mundo em forma humana, foi pregado, anunciado, recebido, justificado e recebido na glória. E por Ti agindo em nós, nós conseguimos cumprir os nossos deveres e temos os nossos direitos garantidos, não por nossa causa, mas é porque o Senhor nos auxilia a cumprir os nossos deveres. Nós te glorificamos por isso, Pai, porque era impossível para nós concluirmos os nossos deveres. O Senhor criou a aliança com o propósito de nos salvar e de nos ajudar a chegar à salvação. Até nisso o Senhor pensou. Maravilhosos são seus pensamentos, ó Pai. Quem pode compreender a mente do Senhor? Lindo é, Senhor, em teus pensamentos, em tua onisciência, pois até com teu conhecimento tu provas o teu grande amor por nós, ó Pai. Agora eu peço, Pai, que o Senhor trabalhe no coração de cada pessoa, Pai, para que a aliança do Senhor venha ser comprovada, testificada no coração de cada pessoa e que cada pessoa, Pai, venha agarrar a aliança que o Senhor faz conosco como uma pérola, Pai, e esconder no fundo do tesouro do seu coração, pois aquele que encontra essa aliança como uma pérola, ele vende tudo que tem para poder ter esse tesouro precioso, pois tudo que esse mundo tem comparado a Ti, Pai, as Suas alianças, a Cristo Jesus, é considerado como lixo, Pai. Por isso eu peço, Pai, glorifica-nos, ó Pai, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, e testifica ela no nosso coração, e faz cumprir, Pai, por Ti, os nossos deveres, ó Pai, para a Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoa. Se você viu esse vídeo, compartilhe, ele vai estar lá no canal Vivendo com o Olhar de Cristo. Compartilhe ele com quem você gostou. Esteja com a gente amanhã. Amanhã nós vamos estar falando especificamente sobre o arco da aliança, as cores, o significado. Então, esteja com a gente aí amanhã e compartilhe. Se você não viu os outros vídeos,
Desde Gênesis capítulo 1 até o 8, tem muito mistério sendo revelado do Senhor através das Escrituras. Vai lá no canal Vivendo com o Olhar de Cristo, dá uma assistida e compartilha com as pessoas que você sabe que querem aprender a palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um grandemente, em nome de Jesus. Até amanhã, gente. Fiquem com Deus.